Vamos então para a palavra. Eu quero pregar nessa manhã, se o Espírito me permitir. Espírito Santo, você ainda tem liberdade. Porque que privilégio, né, irmãos? No domingo passado a gente veio pronto para pregar e graças a Deus não foi necessário, porque Ele veio e ministrou o nosso coração. E que alegria fazer parte de uma comunidade que, mesmo se ofendendo um pouquinho, porque eu fiquei ofendido, né? Poxa Deus, mas eu preparei a palavra aqui, o Senhor vai vir pregar no meu lugar. Muito melhor Ele, né? Mas a nossa arrogância às vezes faz esse jogo, essa discussão com Deus. Mas Atos 13, irmãos, você já pode abrir. Eu vou tentar passar por todo o livro, não versículo por versículo, mas dando ênfase aos pontos mais importantes, pelo menos para mim, né? E me perdoa, Deus. O ponto mais importante para mim é desprezar o que é importante para Ele, porque está nas Escrituras. Mas alguns pontos que eu acredito ser os pontos que vão ter uma boa aplicação para nós como comunidade e individualmente. Então eu vou ler o verso 1 ao 3 e depois eu vou saltar alguns versos e aí eu falo para você e você me acompanha. Eu acho, não tenho certeza, que eu coloquei na NVT a minha versão, para variar, né? Então eu vou pedindo, você vai colocando aí, tá? Versos 1 ao 3, eu quero então iniciar assim a leitura do livro de Atos. Atos capítulo 13, verso 1 ao 3 diz assim: Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, deve ser essa versão mesmo, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram, vou até o 4, tá? Eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Essa é a palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos, ilumina os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que a tua palavra não apenas alimente o nosso intelecto, Senhor, mas ela nos transforme, nos mexa por dentro, Senhor. Que a tua palavra encontre não apenas o nosso cérebro, mas as nossas vísceras, Senhor. E sejamos impulsionados pelo teu Espírito ao passar os olhos na tua palavra por aquilo que o Senhor quer fazer e como o Senhor quer nos mover. Amém? Irmãos, o cenário dessa passagem é uma igreja na cidade de Antioquia. Essa igreja é resultante da igreja de Jerusalém, aquela que até então, no livro de Atos, nós estávamos falando dela. Mas essa igreja em Jerusalém, ela foi de alguma forma enviada pelo Espírito e empurrada pela perseguição. A perseguição fez com que os irmãos de Jerusalém saíssem de lá e partissem para várias cidades. E talvez uma das primeiras cidades resultantes do avivamento de Jerusalém é a igreja de Antioquia, tá? Essa igreja é a igreja que tem alguns membros que vivenciaram todas as experiências que nós vivenciamos nesses dias na série de Atos. Eles perseveraram até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles em Atos 2. Eles perseveraram na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles levantaram diáconos, eles sofreram perseguição, teve ali o primeiro martírio. E agora, o cenário basicamente é essa igreja que sofreu perseguição, que sofreu infiltração, que sofreu tantas outras coisas, está sendo espalhada por vários lugares, mas os discípulos dessa igreja que foram espalhados por esses vários lugares, eles levaram consigo uma semente chamada Evangelho, Boas Novas. Aonde um discípulo de Jesus vai, carregando a semente, e ele lança sobre a terra, a pregação da Boa Nova do Evangelho produz no coração daqueles que ouvem
conversão, transformação. Havendo transformação na vida de pessoas, havendo conversão, a tendência natural é que esses santos, nesse lugar, se unam. E se unindo, eles se tornam uma igreja. Ok? Então, a igreja de Antioquia, ela já é uma igreja que tem homens, dons reconhecidos. Se passou tempo desde a conversão de Saulo. Então, Saulo e Barnabé aparecem aqui em Antioquia, em Atos 13, voltando de uma viagem que eles foram enviados em Atos 11 para levar recursos para Jerusalém. Isso significa que eles já estavam atuantes no ministério, de alguma forma. No mínimo, eles eram um diácono da igreja. Ou seja, aquele que outrora perseguia a igreja, agora começa a trabalhar na edificação da igreja. E o que essa passagem marca, de verdade, e talvez seja o tema que, na hora que a gente estiver almoçando e comendo o nosso frangojão de hoje, você precisa lembrar: uma igreja que se move pelo Espírito. E uma igreja que se move pelo Espírito alcança os propósitos de Deus. Então, quando nós olhamos para a nossa geração, quando você olha, principalmente utilizando as ferramentas de marketing aí, se você quiser colocar um vídeo no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, e você quiser engajamento, basta que nesse vídeo tenham perguntas ou respostas que vão falar a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos constantemente em crise vocacional. E aí a gente pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para que eu fui chamado? Como que eu posso descobrir o meu chamado? Se você fizer um vídeo, como você pode descobrir o seu chamado, vão ter um monte de pessoas querendo descobrir o seu chamado e entrando lá no curso, para ver o que você vai falar. Então, quando nós olhamos para a igreja de hoje, parece que muitos irmãos vivem uma espécie de esquizofrenia vocacional. Eles pensam: não, eu acredito que o meu chamado é... E aí ele declara. Ele declara por quê? Porque essa geração é uma geração multifacetada, que sabe fazer muitas coisas, e por causa disso as crises vocacionais, né? Antigamente, na antiguidade, nós seguíamos a vocação dos nossos pais. Jesus foi carpinteiro porque José, o seu pai natural, era um carpinteiro, entende? Mas nos dias de hoje, nós estamos procurando, porque cada dia uma nova profissão surge. E tem profissões que dão visibilidade, retorno financeiro, fama, poder, tudo mais. Então a gente está assim, qual é a minha vocação? Para que eu fui chamado? E aí, irmão, você vai de pagar coach até, se bobear, vai na cartomante para que ela jogue búzio, cartas e tarôs para descobrir para que você nasceu, qual é o destino da sua vida. Eu sei que vocês são crentes, e vocês não vão nesse pessoal, vocês só vão na irmã do coque, para ver se ela traz o revelamento, entendeu? Que é a versão evangélica desses serviços. Então, a gente fica assim: vamos na vigília, vamos fazer 7 semanas para descobrir o nosso chamado, a nossa vocação. Em contrapartida, tem aqueles que dizem assim: tem tantas demandas na minha frente que, em vez de eu ficar esquizofrênico, correndo de um lado para o outro para tentar descobrir a minha vocação, ele sofre de uma paralisia espiritual. É quase que uma eu não sei nem pronunciar o nome de quando a pessoa perde todos os movimentos, né? Tetraplégico, é difícil essa palavra. Então a pessoa fica assim: eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o meu destino, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, logo eu não vou fazer nada. Por quê? Porque pecado é errar o alvo, e se eu fizer qualquer coisa fora do alvo, eu vou... E aí, irmãos, nós estamos então entre esses dois movimentos. Os mais pragmáticos, que vão correr feito louco fazendo tudo, os mais introspectivos, que vão ficar paralisados e não vão se mover. Porque de verdade, irmãos, é assim que nós somos. Ou nós somos daqueles que se movem a partir do quê? Das necessidades, das demandas. Entende? O pragmático é assim: não, está precisando de tal coisa, vou fazer tal coisa. Estou vendo que o mercado de trabalho hoje está faltando pedreiro, vou fazer um curso de pedreiro.
Porque ninguém quer trabalhar mais de pedreiro. E aí você se move não por um propósito, por uma convicção, por um chamado, mas por uma necessidade. E às vezes como igreja é assim que nós fazemos. Mas como família também é assim que nós fazemos. Surge uma necessidade e de repente, diante da necessidade, a mulher dá um passo para frente e diz, não está dando para pagar as contas, eu vou voltar para o mercado de trabalho. Não é pecado mulher voltar para o mercado de trabalho, na verdade é bênção, tá? Porque mulher no mercado de trabalho, mulher onde tiver é sempre melhor que homem, né? Mas o fato é que nós precisamos nos mover a partir do Espírito e não das necessidades. E o que estava acontecendo aqui, nesse cenário então em Atos, é que a igreja de Atos, a igreja em Antioquia, que é de Atos também, ela fez uma coisa que parece que a gente não sabe muito bem fazer. Porque diz que profetas e mestres dessa igreja ministravam ao Senhor. O que é isso, Ivo? Porque ministrar ao Senhor, para nós parece ser um exercício do Antigo Testamento. Os sacerdotes apenas ministravam ao Senhor. Mas aqui, diz que na igreja de Antioquia, profetas e mestres, num contexto de oração, de jejum, ministravam o Senhor. E enquanto eles ministravam o Senhor, pareceu bem a eles e ao Espírito que fosse separado Barnabé e Saulo. Olha que interessante. Quando nós estamos num ambiente de ministrar ao Senhor, e aí, irmãos, muitas vezes a nossa dificuldade de ministrar ao Senhor está no fato de que a gente gosta de modelos prontos. A gente gosta de modelos que dão resultados. A gente não gosta de se colocar na condição de vou confiar sem saber qual vai ser o resultado do caminho que eu estou trilhando. Porque no domingo passado, quando nós estávamos aqui ministrando o Senhor, a gente estava pronto para seguir a nossa... Não é nem liturgia é nosso cronograma. Liturgia é bagunçar com liturgia. É o nosso cronograma. A gente abre o culto, a gente canta, a gente dá uma palavra de oferta, a gente prega, a gente despede as pessoas, a gente ora pelas pessoas. E aí, de repente, vários irmãos começaram a dizer, nossa, eu sinto que a gente tem que continuar nisso aqui. E eu falei, cara, eu também concordo. Mas assim, tem um santo incômodo dentro de mim. Porque o que as pessoas vão achar? Poxa, eu vim para o culto e não teve pregação. Por quê? Porque muitos de nós entenderam que vir para o culto é vir para receber um serviço e não para dar algo a Deus. Entende? E aí, se não teve pregação, poxa, essa semana eu estou meia boca, né? Eu não enchi o meu tanque. Eu estou com o tanque vazio. E, infelizmente, irmãos, nós, como liderança, sofremos essas pressões internas de eu não devo fazer isso, e às vezes a gente sofre as pressões externas também dos irmãos dizer, poxa, mas não teve uma pregação e tudo mais. E, infelizmente, irmãos, essas pressões muitas vezes fazem com que a gente deixe de perceber aquilo que Deus está fazendo e falando, e a gente se mova baseado numa demanda, numa necessidade ou em qualquer outra coisa assim. O ponto é que quando nós olhamos então para a movimentação desses irmãos na igreja de Antioquia, algo fica muito claro para nós, irmãos. Ministrar ao Senhor desperta a nossa sensibilidade à voz de Deus. Toda vez que você entra num ambiente para adorar ao Senhor, para ministrar a Ele, em primeiro lugar, você desconecta a sua mente desse mundão aqui e você, através do sangue de Cristo, flui, sabe, até o trono da graça, assim. Você vai sendo levado até o trono da graça. E nesse ambiente a voz de Deus se torna mais audível, porque as muitas vozes interiores e exteriores são caladas dentro de você. E aí você consegue definir para onde Deus quer te levar.
A minha pergunta para você é: você tem convidado o Espírito Santo para as suas tomadas de decisão? Eu sei que tem momentos, estações da nossa vida que nós somos mais dependentes e outras que nós somos menos. Mas eu me recordo de bons momentos de dependência do Espírito Santo aqui nessa cidade. Eu lembro que eu estava chegando e Deus estava ordenando a minha vida, meu casamento, minhas finanças. E aí fazendo o curso CRAL, que eu indico os irmãos para abrir turma, indico os irmãos para fazer. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo dizendo: eu quero participar de cada decisão financeira sua. Eu falei, cada. Então, muitas vezes, irmãos, eu chegava na padaria e eu tinha a única droga que eu usei na minha vida foi padaria. Todo dia eu ia comprar pão, e eu saía de casa com a desculpa: amor, vou ali só comprar pão. E aí eu voltava com um bolo, um pão de queijo, uma coxinha, uma esfirra, um sonho. Ainda tem isso. É que cada um gosta de uma coisa. O sonho era da Gigi, a coxinha era do Bernardo, pão integral era da Bárbara, e aquele pão recheado do alemão, assim, de 2 quilos, era para mim. E eu comecei, saudade, alemão. Deixa eu falar para os irmãos, deixa. Porque agora, irmãos, os irmãos de Montemó têm prosperado e o jantar é legal nas igrejas caseiras. Mas na época todo mundo era quebrado e eu acho que aquele pão recheado era 2 contos, mano. Meu irmão chegava na igreja caseira, era 5 pão do alemão. Mas, fecha parêntese. Eu comecei a chegar na padaria e perguntar: Espírito Santo, eu devo levar uma coxinha? Porque o Espírito Santo, meu amigo, meu advogado, Paracleto, me falou assim: deixa eu participar da sua vida. O desejo de Deus é participar da nossa vida. Ele veio habitar dentro de nós e Ele quer nos conduzir em cada passo da nossa vida. Eu não estou, com isso, construindo uma plataforma para que você fique numa total inércia porque não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Isso foi algo pessoal, aconteceu comigo, mas trouxe uma ordem sobre 2 áreas da minha vida: finanças e... como é que eu chamo essa daqui? Finanças e alimentação. Então, irmãos, ô saudade que eu tenho das coxinhas, porque eu senti que já não mais me cabia aquele tipo de alimentação, né? Porque a idade chega, a conta vem e tudo. Então, mas o Espírito Santo quer nos ajudar em cada decisão da nossa vida, em cada movimento da nossa vida. E por que não acordar pela manhã e perguntar? Já nos ensinou o Benihim, né? Bom dia, Espírito Santo. Nem tinha lembrado dele. E perguntar do Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer hoje? Para onde nós vamos? Para onde o Senhor quer que eu conduza esse templo aqui para você operar algo? Então, é incrível como nós desprezamos a revelação de Deus mais presente e acessível que nós temos. O Deus Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele não é um Deus menor, como o Francis Chan já nos ensinou no seu livro. Ele é Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E Ele tem uma dupla função intercessora. Ele está dentro de nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis e nos conduzindo à verdade, mas Ele está diante do trono do Pai, intercedendo por nós. Mas nós desprezamos a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, no nosso dia a dia. E aí, no domingo, a gente faz com o Espírito Santo igual muitas vezes a gente faz com a Bíblia, dizendo: ó, Espírito Santo, estou indo para o culto. É bom você ir comigo, pelo menos no domingo, né? Faz sentido, irmãos? Então, quando nós olhamos para essa igreja, não é esse
exemplo de relação com o Espírito Santo que nós vemos. Porque, para e pensa, irmãos, estava um caos. Os irmãos da igreja de Jerusalém estavam sendo dispersos por vários lugares, perseguição, morte. Eu sou pragmático. Eu estaria dizendo, irmão, vamos lá, vamos começar, vamos contratar alguém para nos ensinar aqui Krav Maga. Quando vier nos matar, nós vamos sentar a mão em todo mundo. E vamos ficar escondidos, e vamos fazer um bunker, e vamos tocar alimento, e vamos, sabe? Mas não, eles disseram, vamos ministrar ao Senhor. E enquanto ministravam o Senhor trouxe uma direção a eles. Então, uma igreja que se move pelo Espírito, irmãos, a primeira característica dela, ela tem homens comprometidos com Deus. Ela tem homens comprometidos e funcionando nos seus dons. Havia profetas e mestres. Irmãos, para agora e olha para o lado. Olha para... Dá um zoom nesse prédio aqui. Olha para as pessoas que você conhece e perceba quantos homens dons estão sentados aqui ouvindo. Você sabe que eu tremo todo domingo para pregar aqui por causa disso, né? Eu tenho um monte de homens muito bons aqui, que eu sou pequenininho perto deles e eu tenho que estar aqui falando para eles e eles estão sentados me ouvindo. Quantos homens dons Deus nos deu? Para os vários dons. Se você olhar, você vai ver pessoas mais proféticas, você vai ver pessoas mais pastorais, você vai ver pessoas mais da mestria, você vai ver pessoas mais evangelistas, e todos esses dons estão aqui. E tudo bem, é para estar aqui mesmo, para a gente estar aqui cultuando, adorando a Deus juntos. Mas cada um desses dons, no funcionamento da comunidade, devem ter uma parte, devem ter uma participação. E quando esses homens dons se juntam diante de Deus para ouvir a voz do Senhor, o Senhor faz parecer bem a ele e aos irmãos separar alguns. E foi isso que aconteceu, irmãos. Nessa igreja tinha diversidade de dons, tinha profetas e mestres, tinha diversidade de etnia, porque ali tinha, eu acho que 2 ali eram africanos, o negro ali, é porque ele era negão mesmo, não sei se vão me cancelar, mas é que ele era bronzeado, tinha vindo, eu acho que de Cirene, a cidade dele, na África, tinha algum outro também africano, tinha ali um que foi criado ali aos pés de Antipas, né, como ele fala, gente do alto escalão romano, tinha gente do alto escalão judaico, Paulo, e Deus junta gente de tudo que é tipo, de todas as cores, de todos os cheiros, de todos os sabores, une num lugar, faz uma massa homogênea e diz, multipliquem-se. E o que aconteceu foi que esses homens, ouvindo o Espírito Santo, partiram dessa igreja. Eles foram enviados. Então, quando nós olhamos para essa igreja movida pelo Espírito Santo, ela é uma igreja que ministra ao Senhor, é uma igreja comprometida com os dons, mas é uma igreja também que tem o compromisso com o envio. Entende? Espera aí, Ivo. Esse envio, ele não é para todos nós, de verdade. Mateus 28, Jesus disse, a partir do verso 18, portanto, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora vão. O ide é para todos os discípulos. Mas existe uma movimentação individual de que nós, diariamente, precisamos ser enviados ao mundo. A nossa vida como cristão só encontra sentido e propósito quando nós temos essa convicção que somos um missionário andando nas ruas de Montemol ou em qualquer lugar que nós estivermos. Mas aqui acontece um envio da igreja, sabe? O apontamento vem através do Espírito, mas o envio é efetuado pela igreja, irmãos. E aí eu preciso te falar uma coisa, nem todos os irmãos da igreja vão à missão, apesar de todo
o cristão precisar se entender como um missionário. Mas quem envia, quem deve sustentar, quem deve suportar, quem deve apoiar os enviados, somos nós, a igreja. Vocês concordam com isso? E a gente tem basicamente no Convergência 2 missões que a gente acredita que são fundamentais. A primeira delas, a gente quer plantar igrejas, então a gente tem enviado, talvez numa velocidade pequena. Mas essa semana mesmo, eu conversando com o Arlindo, foi interessante o sentimento que a gente teve à mesa. Ele disse assim, parece que Montemor está num tempo parecido com o tempo de Jerusalém, né? Então, ou vocês vão enviar, ou vocês vão ser espalhados. Eu falei, é verdade, vamos começar a enviar. Então, irmãos, eu fico feliz quando um irmão vem até mim dizendo, cara, meu coração está queimando por tal lugar. E eu fico muito orgulhoso, eu vou citar nomes aqui. O Jacomini estava bem aqui, ele disse assim, cara, eu sinto um peso pelos irmãos em Salto, eu quero ir para lá. Bora, meu irmão, vai. E está lá ele. O Ibsen tem um coração por uns irmãos em Taubaté, e ele está discipulando lá, e eu falo, vai, Ibsen, vai, e ele vai lá uma vez por mês. Mas daqui a pouco pode ser que os irmãos de Taubaté devem estar assistindo agora, pode ser que vocês recebam essa encomenda aí. Mas o meu desejo, irmãos, é que cada um de nós, funcionando a partir do nosso dom, comece a ministrar ao Senhor, perguntando dele, Pai, aonde é a minha posição em toda essa movimentação? Porque é muito confortável aqui, irmãos. É gostoso estar em Montemor. É legal tudo aquilo que foi edificado aqui. E a gente pode ser tentado igual Pedro, quando ele fala para Jesus naquele monte, Senhor, vamos fazer uma tenda para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui. Mas Deus precisa começar a arder no coração de pessoas em Montemor, um desejo de levar essa semente para outras regiões. Amém? Glória a Deus que Deus te trouxe aqui. Mas Deus vai ser mais glorificado quando Ele te mandar embora daqui. E de verdade, irmãos, eu oro para que o Espírito comece a aquecer o coração de pessoas para esse anseio de ser enviado. Eu quero gente perturbando a gente, eu quero ser enviado. Ei, me envia. Ei, eu tenho uma palavra. Entende? E não a pergunta do início da mensagem de, para que será que Deus me chamou? Então, irmãos, a igreja de Antioquia, a filha da igreja de Jerusalém, está avançando. Os irmãos que perseguiam a igreja, ou o irmão que perseguia a igreja, Saulo, agora está sendo enviado para edificar essa igreja, para proclamar a mensagem que antes ele combatia. Que linda obra da salvação operada na vida de um homem, irmãos. Assim que Deus fez na vida de Paulo, assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Quantos de nós não perseguiam os crentes, não do nível de Paulo, de matar, de dar paulada, de apedrejar, mas pelo menos de fazer chacota, né, com a cara dos amiguinhos crentes, e de repente a luz do Senhor brilha diante dos nossos olhos. E nós somos tomados, chamados, convidados para seguir essa luz, esse amor, essa graça, para espalhar esse amor e essa graça onde tiverem. A salvação de verdade é uma obra soberana de Deus. O Vitor falou sobre isso aqui, quando ele falou da própria obra da salvação na vida de Paulo. O chamado eficaz de Deus é ouvido, né, no processo básico ali da ordem da salvação. O chamado de Deus é ouvido por nós recebemos um novo coração, né, somos regenerados, somos justificados, somos santificados até o dia da glorificação, o último processo de forma bem sucinta, falando da ordem da salvação. Então, o que aconteceu na vida de Paulo foi isso. Paulo sai, então, agora daquele lugar de envio, e aí eu quero que você vá lá para o verso 15 e 16. Ele sai daquele lugar de envio, junto com Barnabé, viaja para Chipre. Eu sei que Chipre é uma palavra que está queimando no coração de algumas pessoas aqui, desde que o Paulo pregou sobre Chipre, né? E eu oro para que Deus faça de verdade
que esse fogo, sabe, seja igual aquela chama que tem debaixo do balão, assim, ó, que faça inflar o seu balãozinho e te levar até lá. Amém? Então Paulo sai daquele lugar de envio junto com Barnabé e viaja para Chipre. Lá ele começa a visitar sinagogas pregando a palavra de Deus. E se você for ver Jesus nos seus primeiros dias de ministério, a primeira coisa que ele faz é ir às sinagogas. Porque todos tinham uma convicção: antes nós vamos às ovelhas perdidas de Israel. Então, ele vai para a sinagoga, ele começa a pregar a palavra de Deus, e pregando ali, a pregação de Paulo provoca uma conversão. Um governador começa a compreender a mensagem. E tinha um endemoniado lá, um feiticeiro, chamado Bar-Jesus, ou Bar-Jesus, né? Que começa a tentar atrapalhar a obra que Deus estava fazendo na vida daquele governador. E Paulo libera uma palavra de justiça sobre aquele homem que fica cego, e aí ele avança, né? Barnabé e Saulo vão agora para outro lugar, Antioquia da Pisídia, uma outra cidade também chamada Antioquia. E aí no verso 15 diz assim, acompanha comigo: no sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram um recado: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou de pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar: homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Olha que interessante, irmãos. Paulo e Barnabé estão viajando, visitam uma sinagoga. Tamanha era a sede do povo pela palavra, que eles mesmos dizem assim: se vocês têm alguma palavra de encorajamento, por favor, fale. Irmãos, isso é algo que a gente também deve observar. Paulo, em alguma das suas cartas, ele diz, quando ele chega na cidade, quando ele envia para a cidade, dizendo: espero ter com vocês para ver se temos alguma comunhão e alguma edificação. Paulo tinha um senso de propósito. Quando ele se movimentava nos lugares, ele não estava indo à toa. Ele estava indo para nutrir uma amizade, mas ele estava indo para nutrir uma edificação da igreja. Entende? Então, Paulo se levanta e começa a pregar naquele lugar. E sabe o que é interessante que a gente vê aqui muito claro, numa igreja que se move pelo Espírito? Compromisso com a salvação de Israel. A gente vem de um jejum onde esse assunto foi muito falado, e esse assunto vai ser bastante falado nos próximos domingos. Mas olha que interessante, irmãos. O primeiro lugar que Jesus e os discípulos começam a ensinar a palavra de Deus é nas sinagogas. Paulo, então, começa a pregar nessa sinagoga sobre o plano de Deus para Israel. E ele começa a pregar praticamente a narrativa do Velho Testamento toda, numa pregação bem rápida. E ele afirma que todo o povo e as autoridades judaicas não reconheceram Jesus como o Messias prometido ali no Antigo Testamento, não entenderam a mensagem dos profetas e condenaram o Messias. Então, Paulo traz uma carga na sua mensagem, no seu sermão, muito teológica, muito doutrinária. Paulo fala a respeito de como Jesus é importante para o cumprimento do plano para Israel, porque o povo ainda estava aguardando o Messias vir, e Paulo está dizendo: ei, ele já veio, e vocês o condenaram. Paulo traz nessa mensagem também uma acusação de como os judeus rejeitaram o Messias e crucificaram, mas ele afirma que Jesus foi crucificado pelos judeus, cumprindo o propósito de Deus. Foi Deus que assim determinou. Deus cumpriu suas promessas feitas aos pais deles, os judeus da antiga aliança, porque ele ressuscitou Jesus dos mortos. Então, as bênçãos do perdão e da justificação
que a lei não podia dar a essas pessoas, e eles esperavam isso, agora são fornecidas por meio do nome de Jesus a todos os judeus da dispersão. Olha que interessante, irmãos. Ele começa a pregar na sinagoga dizendo: cara, vocês deixaram passar algo muito importante. Mas ele está trazendo uma palavra de esperança. Quando você dá um salto lá para o verso 38, 32, 33, 38 e 39, eu quero ler com vocês, ele diz assim, ó: estamos aqui para trazer a vocês essa boa nova. A promessa foi feita aos nossos antepassados. Para entender uma coisa, sempre que a boa nova vai ser proclamada, a má notícia precisa ser dada também. A glória é maior. Entende? É tipo assim, se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, eu tenho uma notícia ruim para falar para vocês. A partir da semana que vem, acabou Convergência, não vai mais existir essa igreja em Montemor. Aí todo mundo vai dizer, vai dizer, não, é porque agora, aí eu dou uma notícia melhor, e nós vamos ser não sei o quê. Só um exemplo, tá? Não faço ideia de que exemplo criar para vocês agora. Mas eu trago uma notícia melhor do que aquela de antes. Ou então eu trago uma notícia ruim. Ó, tem um negócio muito ruim para acontecer. Mas a parte boa é, Paulo disse para os judeus, vocês crucificaram o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A promessa que foi feita aos nossos antepassados, e agora Deus a cumpriu para nós, verso 33, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. A promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento está sendo cumprido agora, aqui no Novo Testamento. Ouçam, irmãos, verso 38, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Paulo está pregando as boas novas. Paulo está pregando o evangelho aos judeus, irmãos. Olha como ele inicia. Estamos aqui para proclamar. Irmãos, quando eu olho para a movimentação da igreja de Atos, em todas as cidades, uma coisa que me constrange é como que esses santos, mesmo muitos novos convertidos que foram espalhados, mesmo recém-experimentados da graça de Deus, eles carregavam um fogo nos olhos para a proclamação da mensagem do Evangelho. Eles estavam recebendo açoites, eles estavam sendo perseguidos e eles continuavam a falar a respeito do Cristo ressurreto. Então, nessa curta pregação, nós vemos 5 doutrinas básicas: a morte de Jesus, a doutrina do pecado, a doutrina da fé, a doutrina da justificação, a doutrina da lei e a doutrina da graça. Paulo diz, por meio de Jesus há perdão para os pecados. Antes, vocês precisavam sacrificar animais. Antes, vocês precisavam de recurso externo. Antes, vocês precisavam gastar do rebanho que vocês tinham, levar a um sacerdote para que o perdão de Deus chegasse até vocês. Mas agora em Cristo, nós temos a remissão dos pecados. Cristo fez um sacrifício único e perfeito, que é imutável, que é eterno. Jesus morreu pelos judeus, Jesus morreu por mim e por você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E não existe nada que você possa fazer para que Jesus possa te amar mais. E não existe nada que você consiga fazer para que Jesus te ame menos. Esse é o escandaloso amor de Deus. Ainda que isso possa gerar fundamento para a hipergraça, irmãos, Deus simplesmente resolveu nos amar.
não foi por causa da nossa boa obra, não foi por causa dos nossos dons, não foi por causa da nossa beleza, não foi por causa do nosso perfume. Ele resolveu morrer por mim e por você. E não tem nada que você possa fazer para se tornar merecedor dessa morte. E não tem nada que você possa fazer para que ele diga assim: puxa, você é tão maravilhoso que compensou até a dor que eu senti na cruz, irmãos. Não. Ele simplesmente se entregou, irmãos. Esse é o evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho que fala da remissão dos nossos pecados. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu afirmo a você, todos pecaram. Todos pecaram. Talvez você possa dizer assim: não, Ivo, eu sei que a galera aí tem um testemunho cabuloso, usou droga, fez assalto, foi prostituto e não sei o que, não sei o que. Não, eu sou filho de pastor. Eu tive uma vida perfeita. Frequentador da escola dominical, participei de todas as EBFs, fui em todos os encontros com Deus. Tenho certificado de leitura bíblica. Vai tudo com você para o inferno, se você não se arrepender dos seus pecados. Entende? Porque nada você pode fazer pela salvação, se não se despir da sua arrogância religiosa e confiar única e exclusivamente na obra que Cristo operou na cruz do Calvário, por mim e por você. E basicamente o que Paulo está apresentando aos judeus é isso: ó, para de acreditar que sacrificando animais os seus pecados são perdoados, porque isso é uma ignorância. E você não precisa mais fazer isso, porque existe um homem, o Filho de Deus, que fez isso por você. Você entende? Irmãos, só dá para compreender a boa nova da salvação se você compreender amar. Então, talvez você é um bom evangélico, e porque você é um bom evangélico, você nunca conseguiu se converter. Vê se faz sentido para você. Eu sou desse tipo de testemunho. Eu não sou ex-nada. Eu nunca fiz nada de uau, sabe? E aí, eu sempre fui boa praça, eu sempre fui queridão, ajudava as velhinhas a atravessar a rua, tal. Então, quando eu aceitei Jesus, e eu aceitei Jesus, tá? Depois eu vou dizer quando ele me aceitou. Quando eu aceitei Jesus, eu pensei, não, eu sou um bolinho bonitinho, Jesus veio e botou a cereja em cima e está tudo lindo, entende? Porque eu achava que eu não merecia, que eu nem merecia o inferno, eu sempre fui um bom homem, Jesus. Por que eu vou para o inferno? E eu olhava para o sacrifício de Jesus e dizia assim: ele morreu pela humanidade, eu também morreria. Como se a minha morte resolvesse o problema de alguém. Entende? Mas um belo dia, eu percebi que independente dos meus pecados não serem uau, pecado é pecado diante de Deus. E que os meus pecados ofendiam a Deus. E que esse Deus estava vindo como um caminhão desgovernado com toda a sua ira sobre mim. Porque a maioria de nós converteu num contexto de medo. Eu fui assim. A pregação foi: talvez se você não aceitar Jesus hoje, você pode sair daqui atravessando a rua, o caminhão te atropelar e você vai para o inferno. Eu falei: opa, eu quero aceitar Jesus. Então não tinha amor nenhum por Deus, tinha amor por mim mesmo. Eu fui lá e aceitei Jesus por amor a mim mesmo. Mas um belo dia eu compreendi que os meus pecados ofendiam a Deus, e a ira dele certamente viria contra mim. E ao mesmo tempo, eu percebi como que Jesus pegou toda a ira de Deus que era certa contra mim. Ele pegou toda a força que estava vindo nesse caminhão desgovernado para me triturar. E ele assumiu
o volante daquele caminhão, só que ele trocou as cargas. Em vez da ira de Deus, ele depositou todo o amor de Deus por mim. E compreender o quanto eu era mau, me fez ver o quanto Deus era bom e o quanto eu carecia da sua glória. Amém? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que todo o que nele crer é declarado justo diante de Deus, irmãos. A doutrina da justificação, Romanos 8, uma das coisas mais importantes para você aprender, fala daquele que é excluído das obras, das suas obras humanas, e se agarra à justiça de Cristo, mediante e através da fé dele. Você se veste da justiça de Deus. Justificação é declarar alguém justo, alguém que tem autoridade de dizer assim, ó. Vou usar um exemplo muito ruim agora. Tem um presidente de um país que ele foi condenado por muitos crimes. E ele foi preso. Mas alguém que tem poder na justiça descondenou ele. Pronto. Se você tem raiva dele, agora transfira toda a raiva dele para você mesmo. Porque você, igual ele, é um descondenado. Mas, na verdade, você foi justificado. Ok? Me perdoe os eleitores desse presidente. É de um outro país, não é do Brasil. Mas o fato é que existia uma cédula de dívida. E Jesus aniquilou. Aniquilou. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Irmãos, isso é escandaloso, irmãos. Mas ao mesmo tempo é muito simples. Os animais no Antigo Testamento eram sacrificados e o sangue dele era aspergido. E Deus não considerava mais o pecado da pessoa, porque o sangue daquele animal pagou pelo pecado. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi, ele derramou o seu sangue. A gente não tem ideia, a gente não consegue, na verdade, ter dimensão. Esses dias eu estou assistindo uma série, não recomendável, mas muitos de vocês já assistiram, eu sou atrasado sempre. Vikings. E eles fazem sacrifícios de pessoas. Só que assim, ó, quando a gente olha para a cruz, aquela imagem, ela foi tão construída na nossa cabeça e botam um Jesus bonitinho na cruz, né, para desenhos infantis e tudo mais, que a gente não faz ideia do que é. Mas vai assistir um episódio porco daquela série para te ver. Quando eles pegam um cara assim, ó, aí cortam aqui, ou quando eles cortam a costa do cara e abrem as costelas. E o sangue do ser humano está derramado no chão. A gente não faz ideia, irmãos. Sacrificar um animal já é um negócio estranho. Eu tenho um colega do CPP que a gente foi matar uma galinha lá, deu problema isso, não sei se ele lembra disso. Ele foi preparar a galinha lá para decepar a cabeça dela, mas quando ele rodou, ele arrancou a cabeça da galinha. E o sangue ficou jorrando lá. Cara, é nojento ver isso num animal, desses animais que a gente não tem muito afeto, tipo galinha. A menos as pessoas muito fofas gostam de galinha, né? Eu gosto só do frangujão. Eu estou ganhando vou ver se eu ganho um frango hoje dentro. Mas o fato é que a gente não tem dimensão de como o sacrifício de um homem é algo grotesco. Eu não tenho palavras para dizer para vocês. Simplesmente o sangue dele foi derramado. E o motivo da ira de Deus não vir sobre nós com toda a sua fúria é porque quando Deus olha para nós, agora ele está vendo, ele não está vendo
esse pecadorzinho aqui, ele está vendo o sangue de Cristo derramado sobre mim. O motivo da ira de Deus não vir sobre você e o amor dele vir não é porque você é um filho bonitinho, que faz coisas legais. Eu sou dizimista fiel. Eu vou em todos os cultos. Tem pessoas que não vão, mas eu todo domingo estou lá. Está errado a pessoa que não está vindo, está errado você que está vindo se orgulhando. Mas o fato é que não tem a ver com... É porque eu faço devocional todos os dias. Estou criando meus filhos no caminho do Senhor. Sou um líder de igreja caseira. Vai para o inferno tudinho. Se não se arrepender da sua justiça humana e confiar na justiça de Cristo. Amém? Deus me usa, eu oro pelas pessoas e elas são curadas. Vai chegar naquele dia, ele vai dizer, maldito, não te conheço. Irmãos, a gente tem justificação por dom, justificação por devocional, justificação por educação dos filhos, justificação por leitura bíblica. Eu faço a leitura bíblica com um Harold Walker. Vai para o inferno também, irmão. Se você estiver confiando na sua obra e não na obra de Cristo, você está perdido. Então, deixa eu avançar, eu quero finalizar. O fato é que quando Paulo termina de pregar aos judeus, essa pregação fez com que muitos judeus e gentios devotos, que eram convertidos ao judaísmo, uns nascidos judeus, outros gentios que converteram ao judaísmo, crescem em Jesus. A pregação da Boa Nova atrai as pessoas, irmão. Ivo, eu não concordo. Eu prego para as pessoas, elas fogem de mim. Será que você está pregando a Boa Nova? Porque se você pregar a Boa Nova para as pessoas que pregaram para mim, eu também fugiria das pessoas. Entende? Mas quando a Boa Nova é pregada, quando o Evangelho da reconciliação que Jesus pregou, que Paulo entendeu, compreendeu e pregou, é anunciado, as pessoas querem uma experiência, irmãos. O mundo está pedindo uma experiência com Deus e nós, como igreja, somos devedores de promover uma experiência para o mundo. Você está me entendendo? A pregação foi algo tão glorioso, que eles disseram assim, ei, você pode voltar no próximo sábado para falar novamente? Ele pregou para os judeus e os judeus disseram, isso daí que você está falando a gente não conhecia não, você pode vir semana que vem ensinar de novo? E Paulo, como todo obreiro que está começando o ministério, irmãos, a gente tem uma galera sempre aqui começando o ministério e começa a pregar. Tem uns que dizem, Ivo, não dá para te me mandar nas igrejas do Ticumba eu pregar, não? O cara fica tarado pela pregação. Ele quer pregar em tempo e fora de tempo. Paulo disse, o quê? Uma porta aberta para pregação? Eu vou mesmo. Quando foi no outro sábado, versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, tem uma fome e uma sede pela palavra. Nós estamos falando de um contexto religioso. A sinagoga, vou fazer um exercício perigoso aqui, tá bom? Mas a sinagoga, ela está para os irmãos da igreja de Atos, como muitas igrejas evangélicas está para nós aqui. Vocês sabem que nós somos uns objetos estranhos. Eu não sei quantos visitantes tem, que eu vi o Esdras cumprimentando aqui, me perdoa, irmão, se escandalizar você, mas nós somos uns bichinhos fora da curva, entende? Nós não somos aquele perfeito evangélico que você acredita, não. Nós somos evangélicos, cremos em Jesus, mas nós acreditamos que muito de Jesus foi perdido, inclusive nós ainda não achamos tudo, mas nós estamos buscando. E o que esses caras estavam fazendo era entendendo o que nós precisamos entender. A igreja evangélica brasileira é um campo missionário para eu e você pregarmos o evangelho. Porque a gente recebe gente de várias igrejas todo tempo aqui. Irmãos, me desculpa a sinceridade. Tem muitos de vocês que chegaram aqui, a gente partiu o pão com vocês, mas nem crente vocês eram.
Vocês converteram no meio do caminho aqui. Porque começaram a ser expostos à Boa Nova. E eu não estou falando que nós somos os únicos detentores da Boa Nova no mundo. Não. Tá? Mas eu falei mesmo. Assumo o que eu falei, não tem problema não. Se você ficar com raiva de mim, ainda bem que eu nem te conheci, não vou sentir sua falta. Mas eu te amo. Então, o fato é que Paulo pregou aqui. A pregação de Paulo gerou fome e sede. Uma multidão compareceu para ouvir na segunda pregação. E o que gerou isso, irmão? Está aqui, ó. Quando alguns dos judeus, religiosos é um problema, irmão, viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então, olha só que interessante. A mesma pregação que gerou conversão, gerou confusão. Acontece, irmão. Acontece isso todo domingo. Você termina muitas vezes de pregar, um irmão vem e diz, irmão, fui tocado pela tua palavra. O outro diz, irmão, isso é uma vergonha. É verdade, irmão. Nós somos exatamente isso aí. Então, o que acontece aqui é que uma confusão foi gerada a partir da proclamação da palavra. E sempre que o evangelho for pregado, nós vamos ter esse duplo movimento. Uns vão ser tocados, outros vão ficar ofendidos. O fato é que, a partir do verso 46, diz assim, então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo, era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês. Olha só, os judeus estão lá difamando Paulo na sua pregação. E Paulo está dizendo, era necessário que pregássemos primeiro a vocês. Mas uma vez que vocês o rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Quando ouviram isso, os gentios, nós, tá, irmãos? Se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Irmãos, Deus é perfeito no seu plano. O plano de Deus, que iniciou no Éden, em Adão, que se aperfeiçoou em Abraão e que vem sendo desabrochado em toda a história e toda a narrativa bíblica, ele encontra o seu ápice nesse momento. A gente podia olhar até a passagem, Romanos 11. Romanos 11, do 12 ao 15, você pode colocar aqui? Diz assim, ó. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. É sobre isso que nós estamos falando todos esses dias de jejum por Israel. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. Uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Irmãos, eu acho que vocês não entenderam o que eu li, não, porque está todo mundo me olhando com cara de Amélia aqui. Irmãos, isso daqui é o ápice do plano de Deus que tanto a gente tem falado. Paulo, o homem que perseguia a igreja, teve uma experiência com Deus, se tornou parte dessa igreja, começou a viajar por todos os lugares ali de Roma, plantou muitas igrejas, auxiliou na plantação de muitas igrejas. Ele era um judeu que podia se orgulhar do seu currículo, mas ele considera tudo como esterco por causa de Cristo. E ele entende que Deus o chamou, um judeu de pedigree, tá? Você sabe o que é pedigree, né? Quem criou cachorro? Pedigree da mais alta patente era Paulo.
Ele poderia se orgulhar, mas ele compreendeu que a vida dele era um nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. E agora, ele entende que, mesmo sendo um judeu, o chamado dele não era para os judeus, mas era para os gentios. Não era, é forte, tá? A afirmação. Na verdade, o chamado dele era para os judeus, mas a forma que ele ia atingir os judeus era como? Atingindo os gentios. Paulo disse: eu glorio o meu ministério. Ele queria causar ciúme nos judeus, porque ele disse o seguinte: porque pelo endurecimento do coração dos judeus, já houve algo tão maravilhoso, quanto mais vai ser quando eles abrirem o coração. Irmãos, Paulo pregou a mensagem da reconciliação. Paulo falou do Filho de Deus que foi enviado pelo Pai. Inclusive, vocês viram que eu comecei a falar de Saulo e depois terminei falando de Paulo. É meio proposital, porque a transição do nome dele se dá a partir dessa mudança. Porque Saulo era um nome hebraico. Paulo era um nome já voltado para os gregos, para os gentios. Então, Paulo foi enviado pelo Pai. E ele fala a respeito de como o Pai enviou o seu Filho Jesus. E agora eu quero que se a galera começar a chegar da música aqui, me embala para eu terminar na hora, tá? Pode vir. Eu quero que você entenda uma coisa. Paulo não inaugurou um modelo de envio. Atos 13 não é exatamente um modelo de envio, foi um envio que ocorreu. Podemos enviar pessoas assim, não é. O modelo, ele foi inaugurado antes da fundação do mundo. O Pai, na perfeita comunhão com o Filho e o Espírito Santo, ministrando um ao outro no primeiro grande ministério ao Senhor, pareceu bem a eles enviar o seu Filho para encarnar e morrer no nosso lugar. Paulo foi enviado com toda a coragem e pregou o Evangelho em várias cidades, até o dia da sua morte, porque Paulo tinha em mente um modelo de envio. Paulo viu o Filho sendo enviado pelo Pai para morrer. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo, um irmão, uma família guiada pelo Espírito Santo, que alcança os propósitos de Deus. É uma igreja que compreende essa mensagem. Compromisso com a pregação, compromisso com Israel, compromisso com ministrar ao Senhor. Mas tem um compromisso que eu falei primeiro e que agora eu deixo por último, porque eu acho que ele tem uma aplicação para nós nesses dias. Compromisso de que cada parte do seu corpo atue no dom que recebeu do Senhor. O Senhor deu uma medida para cada um de nós. E o Senhor nos envia dia após dia no mundo. E talvez alguns tenham chamado de envio missionário, que vão para o Chipre e para outras nações. Talvez alguns tenham chamado de ser enviado para o mercado de trabalho. E lá no mercado de trabalho vão deixar a luz de Deus brilhar. Alguns estão sendo chamados para ser enviados para ir para dentro da sua casa, para ser mãe, esposa. Alguns têm chamado de ir para sua casa e ser pai, ir para sua e marido. Sim ou não? Mas eu queria deixar duas coisas bem
frisadas para nós nessa manhã. Primeiro, como nós somos gratos a Deus pela soberania dele na nossa salvação. Porque se não fosse o endurecimento do coração dos judeus, que a Bíblia diz que foi o próprio Deus que provocou, irmãos. E com isso a gente precisa derrubar do nosso coração todo sentimento de... Como é que é, amiga? Me ajuda, Eliana. Antissemitismo. Porque muitos de nós fomos criados em contextos antissemitas, que tem problema com os judeus. Eles eram os filhos, e Deus endureceu o coração dos filhos, para que nós fôssemos adotados e introduzidos na promessa. Irmãos, queria te convidar para ficar de pé e refletir comigo nos últimos minutos. Fica de pé assim, devagarzinho. Não se agita ainda não. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes um filho legítimo não consegue entender o tamanho da dimensão que é ter um pai. Porque o filho legítimo, ele tem um sentimento de que o pai deve a ele. Você é meu pai, eu não pedi para nascer, você tem mais é que me dar. Mas quando a gente olha para a adoção, uma das doutrinas mais lindas do cristianismo, e eu sou muito feliz de ver tantos irmãos que a gente tem aqui que adotam, porque quando eu vejo a família, toda vez eu tenho esse insight, irmãos. Eu não vou citar nomes para não constranger, mas toda vez que eu vejo as famílias daqui que tem filhos adotivos andando, eu olho para as crianças e digo: uau, como esses meninos são privilegiados, porque antes eles não tinham uma família, e olha o que Deus deu para eles. Eu olho para Deus mudando a história de pessoas que estavam talvez perdidas numa casa-abrigo da vida, e Deus dá uma família. E esses somos nós, irmãos. Nós estávamos perdidos, sem pai, e pelo endurecimento do coração dos filhos sanguíneos, nós fomos introduzidos nisso. Como nós podemos agradecer a Deus pela sua obra soberana, que operou a salvação a nós através do endurecimento do coração dos judeus. Então eu queria te dar alguns segundos para você refletir sobre isso e agradecer, porque eu tenho uma segunda coisa que eu quero deixar frisado no coração. Pai, obrigado, porque o Senhor é soberano, o Senhor é perfeito, o seu plano é perfeito, o seu plano é eterno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez com que o coração dos judeus fosse fechado, Senhor, para o teu filho, Senhor, para que eles não o vissem como o Messias, e por causa disso nós fomos introduzidos nessa realidade. Obrigado, Jesus, pela tua salvação operada em nós, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Junto com isso, eu tenho um segundo entendimento que é parte dessa mesma compreensão. Por causa disso agora, nós como filhos adotados, vamos ter uma postura que vai fazer com que os filhos naturais que rejeitaram o pai, olhem para o pai e vejam o seu valor. O que é causar ciúme nos judeus? E a próxima série de mensagens vai falar a respeito disso. Quando cada um de nós funciona no dom que Deus nos chamou, um corpo bem ajustado pelas suas juntas e medulas, cada um operando a sua parte, ele funciona para a glória de Deus. Um dia a igreja vai expressar tanta unidade, tanto amor, tanta verdade de Jesus, que os judeus vão olhar e vão ter ciúme disso. E a grande salvação vai ser completa. Eu queria que você brevemente pensasse em
Para quem Deus te deu? Deus te plantou nessa comunidade? Você veio para cá, talvez acreditando que foi um convite de alguém, você estava passando por um momento difícil da tua vida. Talvez você veio por ambições egoístas, igual eu aceitei Jesus com medo do inferno. Você disse, eu vou para lá para salvar meu casamento. Eu vim para cá por isso, fica em paz, tá? Eu estava num lugar onde eu cuidava de um monte de gente, ninguém cuidava de mim, e eu sabia que se eu continuasse lá, eu ia divorciar da minha esposa. Eu não saberia cuidar dos meus filhos naquele lugar. E eu falei, eu vou para um lugar onde existe vida de comunidade. E Deus me pegou nesse lugar. Ele está me consertando até hoje. Eu sou um bicho tortinho, mas Ele mesmo assim me ama. Mas Deus te plantou nesse lugar. Mas Ele te deu um dom, Ele te deu uma graça, Ele te deu uma justa medida. Existe algo que é inerente seu como filho, que você sabe que é a tua forma de funcionar. E eu não estou falando de funcionar para ser justificado. Estou falando de funcionar para gerar ciúme em Israel.